Hoje, no Conversas para Recomeçar, vamos falar de saúde mental e o luto. Oi, eu sou Fabiana, Eu sou a Lívia. somos duas psicólogas que trabalham com recomeço. Então, estamos retornando às nossas atividades aqui, né, no Recomeçar, depois de um período de férias. E, aproveitando ainda que estamos ainda em janeiro, vamos falar um pouquinho do Janeiro Branco, né, que é o mês dedicado à conscientização do cuidado da saúde mental. E a gente vai trazer um pouquinho esse tema aqui para o luto. Então, a gente, aqui no Recomeçar, né, estamos sempre cuidando da saúde mental, né, dos pais que nos procuram, dos pais que nos seguem, né, porque nós somos duas psicólogas, né, então, para a gente, a saúde mental é muito importante. E todo olhar nosso para o luto é buscando realmente esse cuidado com a saúde mental, né? Então, a gente já até conversou um pouquinho, né, sobre um pouco do luto, que é um processo normal, é um processo que não tem fim, é um processo que todos nós passamos quando perdemos, né, alguém muito querido. Só que, às vezes, esse luto, ele vai ficando um luto em que ele é a única coisa, né, que está ali na nossa vida durante muito tempo. Isso. É quando o luto ele interfere na rotina, na vida, e a pessoa não consegue retomar a vida, né? Ela fica ali mergulhada naquela dor, naquele sentimento, e muitas vezes tudo que ela vai fazer, ela não consegue, né? Não consegue dar um passo adiante, né? Então a gente precisa sim estar atento a esses sintomas, a essas questões, né, que vão surgindo. O luto ele não tem tempo, né? A gente sempre fala isso aqui, a gente não está delimitando o tempo, mas existem muitos outros fatores que a gente precisa olhar, né, para a gente conseguir perceber, né, se realmente esse luto ele está num processo natural ou ele está se tornando um processo patológico, né, e que está interferindo na vida, né, da pessoa. E quando isso acontece, a gente precisa desse cuidado, né, da terapia, para conseguir lidar com o luto, elaborar o luto, né? A gente sempre fala, o luto não vai acabar, ele vai viver, vai estar para sempre na vida, né, da pessoa enlutada, mas ele não impede que a pessoa retome a vida, que ela sorria novamente, né, que ela tenha alegrias, felicidade, apesar da dor, né, apesar da perda. Então, a gente precisa estar atento a isso, olhar para isso. Se a pessoa está muito tempo mergulhada numa tristeza muito grande, que não consegue, né, retomar, né, a gente precisa sim olhar, a gente precisa cuidar. Né? Essa pessoa precisa de ajuda e ela precisa da psicoterapia, né? E de E alguém especializado, né, Lívia, que a gente conversa, né, aqui, porque o luto, ele precisa ser estudado, ele precisa ser compreendido, para que a gente não use, às vezes, instrumentos que, se não tivessem luto, conseguiria numa terapia. Mas o luto, ele precisa ser observado, tem características próprias de uma lutada em que o psicólogo precisa estar atento e precisa conhecer para que a intervenção seja, não deixe o luto de lado e tente ver outras coisas da vida achando que aquilo vai melhorar, né? Mas tem um luto que precisa ser elaborado, que precisa ser escutado, que precisa ter um lugar e não ser tirado, né? Então, um profissional que tem aí conhecimento, né, e prática e com pessoas enlutadas. Porque, como a gente disse, a gente até conversou aqui antes, né? Então, antes da gente trabalhar com luto,
A gente desconhecia muita coisa, a gente precisou entender e hoje a gente fala, nossa, eu fiz algumas coisas que não era, né, não é que eu era errado, mas que não ajudaria nesse momento do luto. Então, psicólogos que tenham conhecimento na área do luto, na área da perinatalidade. Isso, para ajudar realmente essa família, né? A psicologia também tem as suas especialidades, né? Assim como a medicina, por exemplo, que é um exemplo que a gente usa, né? Então, precisa ser alguém especializado, sim, né? Que essa pessoa vai conseguir te ajudar melhor. A terapia do luto, a gente precisa mergulhar no luto. Muitas vezes, o que a maioria dos profissionais generalistas fazem é tentar fugir desse luto, né? Tirar a pessoa dele, né? Mas para gente, primeiro que o luto, que a gente não vai sair do luto, né? Porque ele é para sempre. Mas a questão é, a gente precisa mergulhar nesse luto para a gente conseguir elaborar, né? E tem muitas outras peculiaridades, né, que envolvem o luto e que a gente precisa compreender para poder ajudar a pessoa, senão a gente não consegue. Então, vamos ficar Isso, atentos. e a gente aqui no Recomeçar, então quando a gente fala de saúde mental, a gente não pode pensar só na pessoa, né, que está precisando de um acompanhamento. Aí a gente chama e convoca sempre essa rede de apoio, que pode ser um profissional de saúde, que é a família, né? Porque às vezes vem a cobrança da família também de que precisa recomeçar, precisa ressignificar essa vida, né, com essa perda, mas não naquela postura de cobrança que a gente sempre enfatiza aqui. Então, de perceber se a pessoa precisa desse acompanhamento, gentilmente procurar e oferecer também, né? Então, para a saúde mental, as pessoas do nosso lado, os profissionais de saúde são importantes para as pessoas enlutadas, né? Para que elas tenham esse apoio, esse espaço para falar desse luto e cuidar da saúde. Então, a gente deixa aqui, né, esse recado, né, vamos ficar atentos e procurar ajuda sempre que a gente sentir, que você sentir necessidade. É isso, até mais. Até a próxima.